Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. A vida não é química em tubo de ensaio. Os médicos dizem que os laticínios são absolutamente necessários, caso contrário, os dentes se deteriorarão e o cabelo cairá. Qual é a condição de seus dentes e cabelos? A velha canção sobre a principal fonte de cálcio. O leite e os laticínios é apenas uma canção, promovida, basicamente, nem mesmo por agricultores e médicos. Estes acabaram de aprender juntos, mas por fabricantes e comerciantes de alimentos. Afinal, eles precisam encontrar argumentos muito fortes para que as pessoas, com constância e disposição constantes, abram suas carteiras e comprem mercadorias. Fabricantes e comerciantes são estruturas tão poderosas que podem criar qualquer mito. Se de repente, por algum motivo, a produção de laticínios e o comércio de laticínios deixarem de ser lucrativos, não hesite, eles comporão imediatamente uma nova música. A música deve ser muito convincente, muito razoável e bonita, para que todos acreditem nela. Os artistas também serão encontrados imediatamente, das estrelas. Show business para professores. E os compradores vão ouvir e dizer, ó, que nova música linda e inteligente. E com a mesma boa vontade carregam suas carteiras para o supermercado. Veja, tudo isso pode ser organizado de maneira muito competente e abrangente. O que está sendo feito? Além de músicas, eles também compõem assustadores, muito assustadores, histórias. Se, Deus me livre, você não comer nosso delicioso iogurte, seu cabelo vai cair e suas unhas terão que ser arrancadas, porque vão começar a crescer por dentro. Se você não comer muito dele, nosso nutritivo iogurte será encaminhado a um dentista malvado e assustador, de mangas arregaçadas e alicate. Se você continuar a persistir, pensando que vai viver sem o nosso iogurte curativo, sabe o que vai acontecer? Todos os ossos cairão. E então você só pode rastejar como o mais miserável bastardo rastejante, e todas as pessoas saudáveis contra U200B contra U200B bonitas ficarão por perto, com xícaras de iogurte milagroso nas mãos, rirão de você e apontarão o dedo. Você quer? Não. Não. Não quero. Então coma mais do nosso iogurte, tão natural e saudável. E também estão sendo criados falsos mitos, armações para distorcer e desacreditar opiniões e ensinamentos alheios, desfavoráveis e inconvenientes. Uma maçã por dia mantém o médico longe. Uma maçã por dia, sem necessidade de médico. Não, não é assim. Uma maçã por dia e fui matar o médico. Quem come maçãs vira um louco maluco e um terrível terrorista. Não, não é assim. Uma gota de nicotina mata um cavalo, uma maçã mata um médico. Não coma maçãs, é muito prejudicial. Aproximadamente neste espírito. Pessoalmente, prefiro acreditar na natureza, porque ela não busca benefícios, não compõe canções e não combina com o show. Na natureza, apenas os bebês se alimentam de leite, e não o leite de outra pessoa da mãe. E tendo a verificar tudo por experiência própria. Quando os produtos de origem animal foram gradualmente eliminados de minha dieta e substituídos por plantas vivas, todos os problemas dentários se resolveram sozinhos, sem a participação dos malvados e terríveis. Tive vários problemas dentários. Eles caíram por conta própria, de forma totalmente indolor e como se fosse natural, e novos cresceram em seu lugar. No Fodis Cruz tal fenômeno não é incomum. Mas só para quem não vai a extremos, mas se alimenta de forma variada e completa. Meu cabelo é tão grosso e forte quanto na minha juventude e não fica grisalho, embora já deva ser feito há muito tempo. Não há sinais de rugas. Isso não fala de nenhuma das minhas características individuais. Pelo contrário, houve um período da minha vida em que os sinais de envelhecimento, dentes ruins,
rugas, cabelos grisalhos, começaram a aparecer com bastante clareza. Porém, mais tarde, para minha surpresa, descobri que os processos degenerativos não só podem ser interrompidos, mas também revertidos. Isso foi descoberto quando minha dieta começou a ser dominada por uma variedade de alimentos vegetais vivos. Facilite sua vida. Acontece que, se voltarmos às leis da natureza, o corpo desperta a capacidade de se regenerar. Muito, se não tudo, está se recuperando e voltando ao normal. Mas mais uma vez enfatizo, não vá a extremos. A nutrição deve ser, antes de tudo, variada e completa, e não fanática, como acontece. Uma pessoa ouve com o canto da orelha sobre as maravilhas da comida viva e começa a comer, literalmente, apenas maçãs. A transição deve ser gradual e natural. O princípio fundamental não é a restrição e rejeição de alguns produtos, mas a gradual substituição e deslocamento deles por outros. Não se apresse em desistir de queijo, requeijão, ovos e manteiga. Se sentir que ainda não está pronto. E lembre-se que o valor especial não está nem nos legumes e frutas, mas nas ervas frescas, brotos de cereais e algas marinhas. Em termos de conteúdo de vitaminas, minerais e outros nutrientes, as verduras excedem as frutas em dezenas e centenas de vezes. No entanto, você não pode comer muitas ervas sozinhas, é trabalhoso e não muito saboroso. Mas para isso foi inventada uma solução, um coquetel verde e uma sopa verde. Tudo isso já foi dito em detalhes no livro apocrifal Transurfing. Toda a minha vida, tenho 22 anos, estive ativamente envolvido com esportes. Agora jogo futebol, treino no ginásio para a massa. Pergunta, de onde, de que fontes? Sendo adepto de uma dieta de alimentos crus, extrair a proteína necessária para o crescimento muscular? Mamãe, boa médica por formação e amorosa por natureza, diz que sem proteína animal não haverá crescimento muscular ativo. Eu já respondi a essa pergunta muitas vezes, mas eles continuam me perguntando. Claro que sua mãe está certa. Nenhuma única mãe na natureza alimentaria seu bezerro com carne, ou seu filhote de tigre com grama. A questão é, quem é você, como foi alimentado e quem o criou? Por que uma pessoa, quando recusa alimentos fervidos e de origem animal e muda para alimentos vivos e vegetais, perde peso visivelmente? Especialmente se essa transição for realizada abruptamente? Há dois processos ocorrendo aqui. Em primeiro lugar, a comida viva não bloqueia o mecanismo de remoção de toxinas e toxinas, como a comida fervida, morta, mas, ao contrário, inicia-a ativamente. Anteriormente, o corpo recebia comida morta pelo fogo, inferior, quase venenosa. Alimentos cozidos são inerentemente tóxicos. Morto está morto. Julgue por si mesmo, o que é vida e o que é morte. Compare qualquer entidade viva com uma morta. Por alguma razão, todos nós sentimos e entendemos muito bem a diferença entre um ser vivo e um cadáver, e essa diferença causa uma impressão muito forte quando os olhos, especificamente, na frente deles, veem um cadáver, ou uma planta murcha e morta. A morte é uma visão muito desagradável e, mais ainda, nada apetitosa. Não é? No entanto, quando se trata da mesa de jantar, por algum motivo, imediatamente a esquecemos. Tal é o poder de um hábito instilado desde o nascimento. Isso é um estereótipo, um modelo mental formado pela sociedade. Imagine um cadáver humano fervido. Nunca vi? Nojento? Mas é fundamentalmente diferente de uma carcaça de frango cozida? Não especificaremos mais a diferença entre os vivos e os mortos. Pense só, o que o corpo tem a ver com comida morta? A natureza não poderia prever tal situação quando sua criação colocaria em sua cabeça para matar sua comida com fogo. Mas, em qualquer caso, ela forneceu uma margem bastante grande de reserva e força. Nesse sentido, somos muito mais perfeitos do que qualquer animal. Se um animal fosse submetido a todos aqueles extremos excessos e violações das leis naturais a que uma pessoa se sujeita, ele não duraria muito. Assim,
O corpo é forçado a assimilar de alguma forma os alimentos mortos, se for colocado nessas condições. Ele simplesmente não tem outra escolha. E ele lida com isso mais ou menos, com vários graus de sucesso. Ainda assim, há uma margem de segurança e prontidão para situações extremas. Mas não há disposição para o fato de que a situação extrema continuará o tempo todo, sempre. Você entende? O corpo não é capaz de excretar constantemente os resíduos do processamento de alimentos mortos. Afinal, os mortos são os mortos. Os alimentos não são apenas uma matéria-prima química, uma mistura de algumas moléculas, algumas substâncias necessárias. E o corpo não é apenas uma empresa química, onde os materiais são produzidos a partir de matérias-primas. E a vida não é apenas um complexo de reações químicas. Tudo é muito mais complicado. Até a ciência, embora ainda não consiga explicar o que é a vida, concorda com isso. Os vivos devem comer os vivos. Esta é a lei absoluta da natureza. Mesmo as plantas, as únicas de todas as coisas vivas que são capazes de obter nutrientes diretamente dos minerais, alimentam-se de minerais vivos, não de mortos. Tente remover uma flor caseira de um pote de terra, assar esse pote no forno e depois plantar uma flor lá novamente, ela morrerá. Porque os mortos são os mortos. Uma flor não tem os recursos que uma pessoa tem para assimilar o morto e transformá-lo em vivo. Repito, a vida não é química em tubo de ensaio. A cada refeição de comida morta, a pessoa tem que gastar parte de sua energia vital. No nível que a ciência entende hoje, esta é a energia das enzimas vivas. Mas isso não é tudo, tudo é muito mais complicado. As enzimas também não são apenas reagentes químicos, mas substâncias vivas que têm seu próprio brilho, aura. Eles permanecem vivos por algum tempo, mesmo no corpo que a alma deixou. Mas se o corpo for frito, nada vivo permanecerá ali. Assim, o corpo é forçado a empurrar para qualquer lugar os resíduos do processamento de alimentos mortos. Seus recursos não permitem remover tudo. Afinal, de uma forma ou de outra, tanto os vivos quanto os mortos entram no sangue. O que é necessário e o que não é necessário, o que pode ser assimilado e o que não pode. A natureza, novamente, não poderia prever que uma pessoa, levada pela química, a introduziria de forma tão insana na esfera de sua existência, principalmente, na alimentação. O corpo enche todo esse lastro por todo o corpo, acumula e acumula, ao longo da vida. Um corpo pesado, se não for o corpo de um levantador de peso, indica precisamente a presença de lastro, e nada sobre a saúde e a força dos músculos. Quando uma pessoa muda para alimentos vivos, mecanismos de autopurificação são ativados. As reservas dos sistemas excretores são liberadas e o corpo começa a retirar gradativamente o lixo acumulado ao longo dos anos de todos os cantos e recantos e jogá-lo fora. Literalmente, como o lixo de uma casa velha, cheia de inquilinos senis. Assim, o primeiro processo pelo qual ocorre a perda de peso é a purificação. A limpeza pode levar anos. Afinal, o lixo se acumulou ao longo dos anos. Não é fácil se livrar de tudo isso. Eu posso julgar por mim mesmo. Quanta atenção prestei à limpeza e nutrição adequada, mas ainda vejo e sinto como o lixo continua sendo removido de mim, pelo qual trabalhei muito. Conquistado. E você pode perceber por si mesmo, acontece que o espírito de algo que você não usa há muito tempo o deixa. Pode ser sentida, por exemplo, como um arroto de cerveja, uma sensação fugaz característica de tabaco, vinho, batata frita. De onde vem a sensação se você não experimenta há muito tempo? Isso é o que é o espírito de um produto morto e tóxico, literal. E figurativamente, que é excretado como escórias e toxinas no nível corporal, bem como uma impressão implantada no nível mental. Depois disso, este produto deixa completamente de querer. Se você ainda quiser salsicha, digamos, ou batatas fritas, as toxinas deste produto ainda estão presentes em seu corpo. Além disso, e simultaneamente com a purificação, começa o segundo processo, substituições.
Substituir o que por quê? Pense na diferença entre uma pessoa e um herbívoro, cuja carne ele come. Literalmente, carne diferente. Eles estão em diferentes níveis da pirâmide alimentar, eles têm tudo diferente, e digestão, carne e ossos, bem como consciência. Agora imagine essa pessoa de repente, sem motivo aparente, deixar de comer alimentos de origem animal e passar a comer apenas vegetais, e não cozidos, como antes, mas crus. O que está acontecendo com ele? Seu corpo primeiro experimenta um forte choque. Por quê? Ele está confuso, não entende o que eles querem dele. Então, voltando a si, ele faz uma reconstrução geral de todo o seu ser. O corpo é obrigado a obedecer, porque com as leis. Você não pode discutir com a natureza, ela deve passar para outro degrau da pirâmide, e para isso terá que mudar tudo em si mesma. A forma pode permanecer a mesma, mas o conteúdo, o material, será completamente diferente. Portanto, dois processos ocorrem simultaneamente no corpo: purificação e substituição. Obviamente, a reestruturação é séria. O que se segue disso? Resumo. Os estereótipos nutricionais são amplamente formados por fabricantes e varejistas. A natureza não busca lucro, não compõe canções e não gosta de espetáculos. Na natureza, apenas os bebês se alimentam de leite, e não o leite de outra pessoa da mãe. Com comida viva, o cabelo fica lindo, os cabelos grisalhos desaparecem e novos dentes crescem. Só se a alimentação for variada e completa. Mas não imediatamente, claro. Se você retornar às leis da natureza, o corpo acorda a capacidade de regeneração. A transição deve ser gradual e natural. O princípio fundamental não é a restrição e rejeição de alguns produtos, mas a gradual substituição e deslocamento deles por outros. Não se apresse em desistir de queijo cottage, ovos e manteiga. Manteiga se você sentir que ainda não está pronto. O valor especial não está nem mesmo nos vegetais e frutas, mas nas ervas frescas, brotos e algas marinhas. Os alimentos não são apenas uma matéria-prima química, uma mistura de algumas moléculas, algumas substâncias necessárias. O corpo não é apenas um empreendimento químico, de onde matérias-primas são materiais produzidos. A vida não é apenas um complexo de reações químicas. Uma pessoa, a cada ingestão de alimentos mortos, tem que gastar parte de sua energia vital. O corpo é forçado a colocar resíduos do processamento. Comida morta em qualquer lugar, seus recursos não permitem que você retire tudo. Os vivos devem comer os vivos. Quando uma pessoa muda para a comida viva, mecanismos de autolimpeza são lançados. A limpeza pode levar anos. Afinal, lixo por anos acumulado. Eu mesmo. O corpo é levado para uma reconstrução geral do todo. A mídia sistêmica irá convencê-lo de que a comida viva é uma moda passageira de pessoas que não são muito saudáveis de corpo e mente. Eles mostrarão algum crudívoro maluco e atormentado, existem muitos deles, e, ao lado, uma pessoa próspera que come como todas as pessoas normais. No entanto, os comedores de carne, os crudívoros valem uns aos outros. Por um lado, a ignorância, as mentiras deslavadas, a apresentação tendenciosa e o descrédito podem continuar. Por outro lado, tacanha, obsessão e fanatismo sem cabeça. A ignorância é realmente um grande poder. Facilite sua vida.